Comunicando. JJ. Muito bem, meus amigos, de volta, 1h06. 6 minutos passam das 13 horas. Neste dia 22 de agosto, ano 2025, o tempo está passando, está voando. Semana que vem entraremos na última semana do mês de agosto, e assim eu tenho dito, e assim eu tenho falado, mas já começa o mês de setembro. Um veranico, pelo menos até domingo, amanhã a temperatura vai a 34, 35 graus. Ontem eu cheguei aqui, fiquei ali fora, suei a camisa. Aí vim pra cá, né? Aqui tem um ar-condicionado, na recepção, no saguão de entrada da rádio da Fundação, não temos. E a política, hein? A política mundial, a política nacional, a política do Estado do Rio de Janeiro, quem será o próximo governador do Rio de Janeiro, as campanhas iniciaram, e tem também Itaguaí. O prefeito provisório, o prefeito que está governando através de liminar, tentou uma outra liminar. Eu vi ontem uma live do Vicente Rocha, do ex-vereador Vicente Rocha, filho do Ottoni, e ele fez uma exposição muito boa. Em breve vou trazer o Vicentinho aqui, só que o Jorge me lembrou ali fora, tem que dar uma acalmada no Vicente, senão ele vai jogar tanta coisa aqui que vai arrumar problema para a rádio. E eu não estou para estar me incomodando, embora não fuja de nenhum problema, de briga e por aí vai. Mas o prefeito, doutor Pedro Lodi, advogado aqui na mesa toda sexta-feira, o Maurício esteve ontem no programa, não veio hoje, que ele está de plantão, de serviço, o Jorge e o Gilson, e você nos acompanhando, pediu, através de outra liminar, ele deve ter um monte de advogado, né? Como é que paga tudo isso? É a prefeitura que paga? Aí nunca tinha... Quem é que paga esse monte de advogado, essa bancada, como isso aqui, uma bancada de advogados para o prefeito provisório, o Rubem Vieira. E ele pedindo para que fosse interrompido, o Jorge está até mais por dentro do que eu, esse processo do Teatro Invisível. Liga aí para mim, o Jorginho, pode ligar todos os microfones, Gilson, depois a gente bota a vinheta. Exatamente. Ô Jota, boa tarde. Meu amigo Pedro Pessoa, o pessoal de casa. Eu hoje pela manhã eu recebi essa matéria, né? Falando sobre essa questão. Na verdade não foi nem hoje, foi ontem à noite. Foi ontem, sim, foi ontem. Foi ontem à noite. A live que eu vi do Vicente foi ontem. Isso, exatamente. Falando sobre essa situação, né? E foi negado esse pedido dele, né? Uma liminar para que pudesse suspender. E é aquele processo que são vários outros municípios também, né? Quanto àquela questão de fake news e outras situações que aconteceram, né? Então foi negado. E hoje pela manhã eu acabei de receber de manhã cedo um outro vídeo, né? Falando sobre uma outra situação, mas daqui a pouco a gente fala, né? Referente também a Itaguaí. Muito bem, então bota as vinhetas para eu dar ordem aqui, né? Estamos de pé e a ordem. Aliás, um abraço para o doutor Manuel Azevedo, que está nos acompanhando, já estamos ao vivo pelo YouTube da rádio, aqui, youtube.com/Rádio Onda FM, tudo juntinho. E hoje, lá no fundo, não é transmissão pelo Face, é pelo Instagram. A Muriel, minha filha, que é jornalista, falou: pai, fala você, o Gilson, o Jorge, os doutores aí que conduzem, que são âncoras, o tempo todo nos endereços das mídias onde você pode nos acompanhar, e a gente tem feito isso. Então hoje lá está pelo Instagram, quem quiser mandar abraço, falar alguma coisa, tecer comentário, enfim, estamos já com esses canais à disposição. Doutor Pedro Lodi, tudo bem? Saiu a vinheta? Não. Ah, não? Agora. Pedro Lodi. Jorge Luiz. Olha o jeito que eu tô. Eu tô ainda meio embaralhado com o caso lá de Porto Alegre na quarta-feira. Já demitiram 2 caras que tinham 15 anos de trabalho. E aquele papel picado, laminado, estava em excesso. E foi direcionado erradamente e não contaram com o vento do Guaíba, que jogou tudo para baixo. Uma complicação. O Inter joga amanhã contra o Cruzeiro. Vamos Inter. Vamos Cruzeiro. Vamos Inter. Não, vamos Cruzeiro. Porque eu quero que o Inter perca e de goleada
para cair logo esse Roger Machado, que ninguém aguenta ele nem a turma dele. Doutor Pedro Lodi, prazer te receber aqui. O teu destaque, doutor Pedro. Prazer é todo meu, Jota, caros ouvintes da nossa rádio. Meu destaque hoje vai para um cidadão que eu nem falo muito dele, porque ele é meio violento, mas tem que reconhecer que é um grande brasileiro, um grande democrata. Estou falando do pastor Silas Malafaia. O pronunciamento dele foi, usando um termo, não sei se é gaúcho, supimpa, é lá dos Pampas? Não, lá não tem. Então é de Minas, de algum lugar assim. Ele foi de uma coerência total, de um conhecimento extremo das leis e da Constituição e botou os pingos nos is. E eu vejo o Supremo aí tentando, mais uma vez, sem processo, sem sentença, sem condenação, impor restrições ao cidadão brasileiro que tem o direito de expressar a sua opinião. E os evangélicos do Brasil inteiro estão se reunindo, se unindo e dando apoio ao Silas Malafaia. Meu destaque é para ele. Muito bem. E o teu destaque, Jorginho, qual é o outro vídeo, a outra informação que tu recebeu? Não, Jota, já está aí nas redes sociais, né? No caso, a Cris Gerardo dizendo que estava vindo de Brasília, ela estava lá em Brasília, né? Foi lá, e ela mesmo falando sobre que ela foi agora empossada, né? Como representante do sindicato na nossa região total aqui, né? E ela falava que o primeiro passo que ela daria, né, era chegar aqui em Itaguaí e fazer uma investigação e entrar com pedido contra o Haroldinho, né? Nada contra, eu acho que todo mundo tem esse direito, se você está aí para isso, para investigar, tem que ser feito. Agora, como a gente conversava ali em off, interessante que essas coisas só acontecem depois que existem determinadas mudanças, né? Ou seja, muda daqui, tira para lá, então que não pode fazer aqui, agora a gente começa a falar, entendeu? Então, será que isso só aconteceu agora? Então a gente fica nessa expectativa, por que essas coisas sempre são assim? Quando há mudanças, sempre aparecem determinadas situações que agora eu falo, agora eu faço, por que não antes, né? Essas situações que chamam atenção no meio da política. Hoje a gente está no Instagram, então já está nos acompanhando, mandando recado aqui, o nosso debatedor de toda terça-feira, o nosso querido amigo Thiago Royce. Ele fala, boa tarde, Jota Neto, Jorge e amigos da mesa. Thiago Royce falando, está meio calor hoje, kkkk. Tá bom esse tempo, né? Loucura. Maurício Oliveira, debatedor, também está nos acompanhando pelo Instagram. E o Maurício fala, boa tarde, senhores, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, Maurício Oliveira. Temos a transmissão pelo YouTube, ainda não entrou nenhuma manifestação. Doutor Pedro Lodi, e o prefeito provisório, que está com liminar, já pediu outra liminar. Alguém muito próximo disse que ele está meio apreensivo, ele está meio tenso. Ele é um cara de gabinete, é impressionante que ele não vai para a rua. Na campanha ele foi numa carreata e depois do resultado da eleição vem aqui na praça, aqui de baixo, que é a Praça Vicente Sicarino. No início do programa você perguntou, mas quem é que paga esses advogados? Quem é que paga? Eu vou dizer a você, se ele está requerendo, agindo em nome do município, é o município. Mas sem nome próprio, quem tem que pagar é ele, né? Não tem como ele apresentar contas ao município. Prefeitura não é ele, né? Porque a federal teve na casa dele há 3 meses e meio. Se ele está defendendo ele mesmo, requerendo os direitos dele, é ele que tem que pagar, né? Agora, sem nome do município, o município é que paga a conta. Mas a liminar que saiu lá do Supremo Tribunal Federal, monocrática, que eu aprendi, num sábado de plantão, ele usou o quê? Ele entrou como cidadão, né? Que foi eleito, digamos assim, e não estão querendo deixar que ele se imposse. Então ele foi eleito impugnado, ele não era para estar na urna. Ele está agindo em nome próprio nesse caso. Ele não é o prefeito agindo, é o cidadão requerendo os seus direitos, que ele considera tê-los naturalmente. Até onde vai isso, Jorge? Ô Jota, todo mundo nós esperávamos, a população e espera, né, na verdade, que isso se resolva no dia 27, porém, algumas pessoas já comentaram, né, e a gente está pensando isso, que primeiro eles vão resolver o caso lá de Cachoeira dos Índios. Acredita-se que ainda não será resolvido isso no dia daqui de Itaguaí, né? Pelo menos é o que se fala nos bastidores. Mas, por um outro lado, a gente fica naquela questão, né? A justiça
o Pedro Lodi sabe muito bem disso, que eles podem simplesmente chegar lá e colocar, assim como eles tiraram, né, na última pediram vistas, eles podem chegar na hora e resolver também e colocar. Não é assim que funciona, Pedro Lodi? Infelizmente, a nossa justiça é isso aí. Os advogados podem empurrar com barriga um processo a vida inteira, que é recurso em cima de recurso, né? E a justiça... Mas isso é legal? Né? Infelizmente é legal. Era necessária uma reforma total no judiciário para acabar com esses excessos de recursos. Porque você vê essa briga, não digo briga, situações opostas entre o Tribunal Eleitoral e o Supremo Tribunal, que na realidade um faz parte do outro, né? Com os mesmos juízes praticamente, mas um impede que o outro haja. Agora espera-se o dia 27, o ministro que pediu essa transferência, essa vista, alega que é porque o caso que vai resolver vai definir também o caso de Itaguaí. Sim. Então, se eles resolverem de tal maneira que defina o caso de Itaguaí, volta ao Tribunal Eleitoral para que ele possa tomar a decisão dele. Mas o Tribunal Eleitoral, quando o Dias Toffoli, suplente de ministro do TSE, entrou, não sei de onde, dizem que ele estava no lugar. Um amigo meu do meio da política, Jota, aqui deram um pano de fundo lá, um cenário. Eu digo, estava onde? Estava no Palácio do Planalto, estava junto com o Lula, e entrou, ele estava meio sonolento, estava tudo meio desfocado. Pediu vistas, tanta vista, eu falei para ir consultar o doutor Adão Guimarães aqui, né, para enxergar um pouquinho melhor. E aí já estava o placar de 2-0, então volta para o 2-0 do Nunes Marques e do relator, que é o André Mendonça, dois ministros sérios, não estou dizendo que os outros não sejam, mas enfim. Vai depender da resposta do Supremo agora. Ele pode abaixar uma norma, criar uma jurisprudência, aí o Tribunal Eleitoral não vai votar contra eles, vai votar de acordo com o que eles decidirem agora. Por isso é que foi suspenso no Tribunal Eleitoral a decisão. Vamos esperar o Supremo decidir para que nós não façamos nada. Mas aí o Supremo disse, não, ele está legal, o terceiro mandato, mas pode. Eles vão fazer o quê? Vão seguir o que o Supremo determinou. Tá, mas não vai abrir uma jurisprudência para um monte de prefeituras do Brasil? Vai, esse que é o grande problema. Sem dúvida. Eu acho gente fala isso aqui direto. acho que eles estão só ganhando tempo, vai ser o que nós estamos esperando mesmo. Mas se eles modificarem alguma coisa, vai criar uma balbúrdia no Brasil inteiro. Agora, o que pode acontecer, como bem falou o Pedro Lodi, é o seguinte, Jota, eles vão empurrando, quando vê, passou os 3 anos que faltam aí, né, 2 anos e pouco, passou e quando você pensar que não, acabou. Não, se parar para pensar, e se passa isso que Vossa Senhoria acabou de dizer, o prefeito Rubem, que aí está, que concorreu impugnado e está na prefeitura por liminar, daqui a 3 anos e alguns meses, ele se candidata e vai para o 4º mandato, para o 5º, e ele só vai sair dali quando Deus chamar. Aí eu vou falar para você uma coisa. Tem gente que fala assim, você está falando besteira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já cansei de ouvir isso. Você está falando besteira, um caso é um caso, esse aqui é outro caso. Ninguém fala besteira. Mas olha só, Em relação a isso, isso né? já aconteceu, não do terceiro mandato, estou falando, já aconteceu de prefeito entrar, ganhar a eleição, aí entra o outro, ele entrar com a liminar, ser empossado e ficar com a liminar até o final do mandato. Aí quando chegaram pertinho de terminar, aí tiraram. Deve ser muito bom, hein, doutor Pedro Lodi, ser prefeito. Eu lembro que o Dil Sagari falou assim, eu podia estar na minha empresa. Eu queria fazer uma conta com você. Quanto ganha um prefeito por mês? Aqui 35, 40. Você multiplica isso por 4 anos, vai dar quanto? Sei lá, eu tenho que fazer conta com a 400 e pouco vezes 4, 2 milhões mais ou menos, né? Um prefeito gasta só 2 milhões para se eleger? Não, 2 milhões é muito. Para 4 anos não é 2 milhões, não. Não chega a 2 milhões. Que seja aí. Será que ele gasta numa campanha só menos de 2 milhões para Todo se mundo eleger? fala em desvio de dinheiro do governo federal, do governo Você fala estadual. em milhões, milhões e milhões. Um vereador está gastando 1 milhão para se eleger. Agora, se eles não vão conseguir de volta com os salários o dinheiro que eles empregam, por que querer ser prefeito? Olha aqui, por que querer ser vereador? Pois é, eu citei 1 milhão, e qualquer vivente que esteja nos acompanhando, eu vou aqui no Santander, falo com a minha gerente lá, Van Gogh, eu não vou dar o nome dela, mas me trata muito bem, eu vou falar assim para ela, menina, minha gerente, eu estou com esse dinheiro aqui 1 milhão, quanto é que me rende isso aqui na aplicação previdenciária, LCI, LCA, eu estou por dentro do mundo das ações. Investimentos. Quanto que me dá isso aqui por mês? Ela vai, de repente, falar assim, 30 mil, sei lá.
eu acho que é muito, aplicando 1 milhão a perder de vista. Eu digo, está aplicado o dinheiro, vou viver com aquilo que eu tenho ali, com 30, 35, 40 mil eu estou rico, como dizer. Estou rico. Aí os caras pegam esse 1 milhão, saem comprando votos, como todo mundo diz, sabendo-se que tem grande probabilidade de se eleger vereador e que ao longo dos 4 anos ele vai entrar num monte de... Maurício é que gosta quando eu faço a sonora aqui, né? A gente sabe que só existe 2 maneiras de se eleger. Uma é o cara tendo uma bandeira muito forte que impressiona o povo. Aí eu vou tocar no Bolsonaro. Esse teve bandeira forte, que ninguém acreditou e se elegeu com pouco. Sim. Ou ele gasta muito dinheiro para se eleger. Aqui em Itaguaí ninguém tem bandeira forte. Bem, quanto alguém que tem uma bandeira aí que impressiona o povo, então só resta a segunda possibilidade, né? Agora, a minha preocupação é, se eles não vão ganhar de volta esse dinheiro, por que gastar tudo isso, então? Né? Não, gasta na Eles certeza... é que tem que responder, não estou acusando ninguém de nada, eu só queria uma explicação. Mas doutor Pedro Lodge, quem gasta 1 milhão em Itaguaí, que é muito dinheiro, eu volto a dizer, quem quiser se manifestar, por favor, tem as redes sociais, o nosso WhatsApp, ele sabe que vai estar lá, e estando lá ele vai recuperar 1 milhão, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um padrão de vida de determinados políticos pelo Brasil afora, mas aqui em Itaguaí, onde a gente vive, Seropédica aqui do lado, e Mangaratiba, que não dá para entender. O cara ganha lá 30, 35 mil e tem um padrão altíssimo. Como? O nosso povo está amadurecendo politicamente. Sofrendo muito, mas está amadurecendo. Vai chegar um dia que ele vai perguntar, poxa, mas por que não existe político ou ex-político pobre? Que mina foi essa que eles descobriram, ganhando tão pouco? E tudo é a mola propulsora. Chegou aqui a pauta, né? Porque eu estava falando no começo do programa, o prefeito tem liminar, o prefeito daqui, né? Já está por uma liminar, pediu uma liminar pela justiça. A defesa do prefeito Rubem ingressou com pedido de habeas corpus criminal, na tentativa de suspender a operação conhecida como Teatro Invisível. A investigação atribuiu a Rubem, entre outros suspeitos, a participação em organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Está aqui a notícia. É muito grave. Gilson, quero a tua opinião, não te saudei, eu vou me empolgando aqui, o programa é desse jeito. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Tens uma opinião sobre tudo isso que a gente está abordando? Eu fiz uma conta aqui, né, o doutor Pedro falou em 2 milhões, quase que é certa, 1.680.000. Daria os 4 anos, arredondei para 35 mil. Se você colocar 40, dá um pouquinho a mais. Seria esse valor durante os 4 anos de mandato. 1.680.000, arredondando para 35 mil por mês, se for esse salário. Então a conta não fecha. Como é que um cara gasta aí 3, 4, 5 milhões para ganhar 1 milhão e pouco no mandato inteiro? Vamos lá, vamos atender o Robson. O Robson está dizendo o seguinte, boa tarde, Jota. Dá um alô aí para um buraco em frente à farmácia Rua Haroldo Rodrigues Jesus. É na reta. Isso. É o nome do avô do Haroldinho, né? Olha o coração, Jota, calma. Não caia na pilha. Obrigado, Robson. Não é pilha, mas tu me provoca a responder de novo. Gilson, repete o que tu falou, fora do ar, lá meio-dia e pouco, em relação... Vou ensinar para os ouvintes o que eu já aprendi lá atrás. Com relação a futebol, com J. Neto não se brinca, principalmente em se tratando de internacional. O Maurício já aprendeu, e agora parece que os ouvintes também vão começar. É porque eu esculacho alguém quando o Inter ganha? Não. Até o Grêmio, na minha. Peço assim, Gilson, bota o gol do Inter lá. Não peço hino nem nada. E antes de ontem eu fiquei enaltecendo aqui a vitória do Flamengo. Quem pediu para colocar o gol, né, do Flamengo foi exatamente você. Né? Falei, Gilson, põe lá. E aí o Gilson botou baldaço, sei mais o quê. Mas é bom não brincar comigo mesmo. Olha a minha carinha aqui. Não é cara de quem gosta de brincar. Agora eu achei interessante, você falou do baldaço, achei interessante a cara dele depois do jogo, né? Porque ele bateu firme, que ia passar. foi veemente, marqueteiro. Agora, com relação aí ao que o Robson falou,
Cara, não só a reta, o Jardim América, é um Tem absurdo, buraco, é uma né? loucura aquele bairro ali, Jota, pelo amor de Deus. Tem vários afundamentos. São muitos buracos, não é um aqui, outro a 100 metros, 500 metros, não, é um atrás do outro, cara. Você tem que andar em zigue-zague, desviando. É uma loucura aquele bairro ali. Eu já estou pedindo aqui há vários meses sobre a Darcy Teixeira Fontes ali com a rua Cornélia Lopes Paixão, né? Sim. Porque tem uma Lopes manilha Paixão, ali, né? uma manilha ali quebrou e ela afundou. E mais à frente, na rua Mário Antônio Godinho, tem outro afundamento. Entendeu? Então o cara vem de noite e não vê de moto, um abraço. Né? Passou de carro mesmo, esse dia eu estava conversando com o André, o cara passou de carro e ali vai suspensão, vai. Em frente ao bar do André, quase me atingiram, eu dei uma acelerada que o carro estava ligado na sexta-feira, parei ali falando com o Vinícius e com a dona Maria, que é a esposa do André, um casal que eu gosto muito, você também. Sim, sem dúvida. O cara tentando subir com o carrão e patinando, quando eu vi aquilo eu voei. Aí quando eu voltei, depois de estacionar o carro, o cara me buzinou, deve me conhecer. Agradecendo. Mas, ô Jota, Uma ali... rua horrível, cara. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Ali tem um lance interessante. Aquela rua ali não é mão dupla. É só para descer. Exatamente. Mas Sobe o pessoal... então porque são teimosos. Exatamente. Olha Aí o aqui, pessoal esse tá lance por de ali. tapa-buraco, eu estou me valendo hoje do Vicentinho. Eu fiquei ontem de bobeira em casa, essa semana estou preguiçoso, não tenho ido na academia, só caminhei na segunda-feira. Tem uma nova licitação aí do governo, deve ter ido. Não, eu ainda não... 28 milhões. E inclui isso daí, tapa-buraco, mas que barbaridade. E outra coisa que me chama a atenção, cadê a oposição, já que eu imagino uma nova eleição, tem que ter uma nova eleição, não pode dar essa continuidade no terceiro mandato, mas cadê os caras da oposição? Quer que eu cite o nome aqui? Alexandre Vale, Donizete, Doutor Antônio, Gil Torres. O Vicentinho disse que está todo mundo agora amiguinho, tomando café da tarde com o prefeito provisório. Ninguém fala mais nada, tá tudo certo. E tu lembra quando eu entrevistei essa galera aqui? Lembro, sim. Se tiver uma nova eleição, eu não sei se eu vou entrevistar mais alguém aqui na rádio. Eu não sou obrigado. Gente, vocês precisam ter uma cara só. Hein, Pedro Lodge? Tá bravo com isso, tá pé com aquilo, daqui a pouco tá tudo bem? Com quem eu fico bravo, com quem eu tenho desavença, porque não concordou comigo, eu não concordei com ele, o clima ficou pesado, eu quero bem a distância de mim, como fala o gaúcho da fronteira, qualquer gaúcho da fronteira, mas bem longe de mim, que nem me veja na rua. Tu tá rindo por quê, já? Eu tô imitando a gauchada lá. Eu sei como é que é. Barbaridade, tchê. Mas que barbaridade. A coisa tá ruim, critica e tal, de repente, não, tá tudo bem. Olha que dia lindo, vamos tomar um gelo na beira da praia. Ô Jota, falando aqui, porque essa questão de tapa-buracos que você falou, eu fui tem mais ou menos uns 15 dias, não sei se você já passou lá. Eles deram uma melhorada só lá na estrada ali do Mazoma, só naquele pedacinho ali. Não, do Mazoma eu não passei. Não, Leandro. Também não passei. Então, ali realmente deram uma melhorada, entendeu? Mas pra cá não fizeram nada, eu não tenho visto nada. Não, teve uma operação tapa-buraco, eu sou justo pra Dedéu. Sim. Fizeram pela RJ Antiga 99 e entraram um pouquinho aqui pela Ariparreira. Exatamente, e fizeram Eu lá... até passei e vi pela cor do asfalto que fica mais escuro. E fizeram essa parte também lá do bairro Leandro. Eu estou falando porque eu passei por ali. Mas a gente vê outras situações aqui que já poderiam ter sido resolvidas. O grande problema nisso tudo é a gente ficar pegando essas matérias aí, igual você falou, né? E a gente não entender, será que para fazer esse pedaço aí, tudo isso... Ô Jorge, tem uma buraqueira, cara, atrás da Secretaria de Obras. Não é a Secretaria de Obras, mas onde ficam, né, o asfalto lá, onde os caminhões vão para buscar. Atrás do Senai, para você se localizar. Sim, ao lado do Senai. lá. Do lado da Secretaria de Transportes. Lá na entrada. Se localizou, né? Lá atrás. Tá. Então, se nem ali na cara do gol eles não arrumam, cara. É na cara do gol, é na porta. Basicamente na porta, na saída da Secretaria, cara. Tenho certeza que o secretário, toda vez que chega e sai, ele passa por aquele buraco ali, ó, atrás do Senai. Diga-se de passagem, Gilson, você falou uma coisa interessante, eu estava pensando nisso antes. Quem é o secretário, hein?
Eu não Se eu não me tenho. engano, se chama Paulo César, eu vou confirmar. Isso, eu acho que Paulo. Outra coisa, um abraço para o Valtinho Almeida, que é secretário de Ordem Pública. Sempre me relacionei muito bem com o Valtinho, sempre. No começo do governo, ele sendo vice, a gente até se encontrou lá no Bicão e comemos uma carne, batemos um papo, ele estava com outro rapaz que eu nunca mais vi. Mas eu tenho um sujeito que me informa que vira e mexe sai fogos. Até no carro do Valtinho aqui da secretaria, fogos. Pá, pá. Tá estocando fogos para quê? Hein, Valtinho? Entra no ar aí, me diz para quê que tá... Ele é flamenguista? Tá aguardando se o Flamengo for campeão da Libertadores? É isso, Gilson? Diz que toda hora sai fogos. Se eu colocar... Vocês ficam parados, não falam nada. Eu confirmei aqui, ó, Paulo César Rodrigues de Sá. É o nome do secretário de obras. Paulo Posso voltar ao César Rodrigues. ao tema original, você falava que é política, essa que a gente vive, né? O Brasil tem um meio de dar um jeitinho em tudo. A política criada pelos gregos, lá no século VII a.C., né? Era aquela política do bem-estar, da convivência, de ouvir o povo, a voz do povo que funciona. Aqui no Brasil não é mais a voz do povo. É o jeitinho que os políticos dão de se entenderem, conveniência própria, eles apoiam um bloco o governo, esse governo sai entre o outro, de repente está todo mundo apoiando o governo que entrou e combatendo o que saiu, de repente voltam para cá. Eu não entendo mais isso, não existe mais aquelas oposições municipais, não digo nacionais, que essas são ideológicas, mas no município a gente já não encontra mais aqueles que batalham realmente pelos interesses populares. Parece que eles batalham pelos interesses próprios. Gostaria de ver os políticos, os vereadores, por exemplo, uma Assembleia Legislativa, serem fiscais realmente do município. Fiscalizarem o que deve ser fiscalizado, né? Para que nós tivéssemos orgulho deles, né? E talvez, se cada um cumprisse sua função constitucional, a política verdadeira que deveria ser exercida, mudasse o aspecto de Itaguaí, né? Muito bem, olha aqui. Vamos ouvir o Antônio Pereira. Na volta eu vou atender que estão nos acompanhando. Tá boa a participação pelo Instagram hoje da rádio. O professor Ivanzinho, o Thiago Royce, o Dirceu Marques, o Trancoso, 2 vezes, e mais o Dirceu Marques, depois que eu voltar para o intervalo, porque agora eu vou colocar no ar, vamos colocar no ar, o Gilson vai apertar o dedo de vários canais dessa mesa poderosíssima, esse microfone também é poderoso demais, do Antônio Pereira. Boa tarde, Antônio. Ô, J. Neto, a política é assim mesmo, J. Neto. Quebra o pau hoje, amanhã tem todo mundo comendo na mesma mesa, tapando as costas, beijando o rosto, J. Neto. Farinha do mesmo saco, farinha do mesmo balaio, J. Neto. Isso é, se juntar todo mundo não dá um, J. Neto. Essa é a minha opinião. Deus abençoe, tá aqui no programa, Antônio Pereira. É desse jeito, isso é um mar de lama. Valeu, Antônio, tá animado, né? Sexta-feira. Obrigado, meu querido amigo Antônio. Vamos lá para o intervalo, lembrando que o Troca tem o apoio, tem a força, como falam os gaúchos, do centro, fica bonito, né? Troca de ideias, uma força do Centro Gastronômico Donzeritos, Imã Supermercado, PHD Contabilidade, Gusto Restaurante, daqui a pouco vou para lá, Pódio Academia, River Yamaha, Masterson e Grupo Belo de Assistência Funeral 24 horas, na Bocaiúva 73, telefone 0800 591 7390. Já estou com a janta garantida. Mandar um abraço lá para a Marta e para as meninas do Abençoado. Mandou papá, gostou do papá? Mandou papá para o Gilson, para o Jorge e para mim. Aí, abre aqui, fala, Jorginho. Ô Gilson, fala o telefone aí que eu quero dar uma dica hoje, hein? Do Abençoado. É, isso. Hoje lá tem frango à parmegiana com aquele purezinho, ó, é uma delícia. Como é que tu já sabe disso? Você já olhou para lá? Sim, ué, com certeza. Eles não brigam com o Jorge é o primeiro a olhar desde cedo. Aqui. É mesmo, né? Já fica chuliando, como diria você. Chuliando. Aí manda para você. O telefone lá da Marta é o 979514796 até as 2 da tarde as entregas. Daqui a pouco voltamos. Troca de ideias. É o rádio te ajudando a viver melhor. Com J. Neto. Em 2025.
debates Quem da tá falando uma da com tarde. Você é de hoje aqui, Gilson? Aqui? Troca de ideias. É o rádio te ajudando a viver melhor. Com J. Neto. Ah, o Sendon tá falando aqui. Troca de ideia. De hoje, né? Sim. Comunicando. J. Neto. Muito bem, de volta a 13 horas e 39 minutos, hora oficial do Brasil. É o Troca de Ideias, Rádio Onda FM, há 23 anos do ar. Deixa eu atender quem está pelo YouTube. O Rafael Sendon fala, boa tarde, J. Neto. Uma ótima tarde para todos. Desculpa pelas brincadeiras de ontem. Tá bom. E ele gosta de falar, dizendo, enquanto cada político ficar vendo os interesses próprios, quem vai continuar sofrendo é a população. Catarina Francisco, ela fala, o senhor Valtinho Almeida comeu até pizza com a mudança de votação do prefeito provisório. Eu admiro porque quando foi vice, não tinha nada. Ele é um puxa-saco, é o que ele é. Catarina Francisco, uma senhora Opinião dela. que nos acompanha aqui. Quer falar alguma coisa? Não, é a Pegou opinião firme dela, ela, né? É a opinião dela, né? Valtinho, me explica aí por que estão guardando, está saindo tanto foguete daí. Vamos lá agora para o Instagram. Professor Ivanzinho, que já foi vereador da cidade, fala boa tarde, J e debatedores. Boa tarde, Ivan. Tiago Royce, eu vi isso cedo, acordei 5h30 da manhã hoje. Cartões de Alexandre de Moraes já estão sendo bloqueados devido à lei norte-americana. O Banco do Brasil não pode usar mais. Estão sugerindo ele procurar um outro cartão. E aí? E ele não recua 1 milímetro. Eu fiquei analisando aqui, é o seguinte, porque ele não pode usar, foi proibido de usar, né, por causa da lei. Agora, nós, brasileiros, não podemos usar porque não tem dinheiro para usar. É diferente. É brincadeira, né? Dirceu Marques está falando boa tarde a todos. Todo mundo sabe que o terceiro mandato não existe. Acho uma palhaçada. Com isso, Itaguaí está com suas obras paradas e o povo quem sofre. O Trancoso fala boa tarde, Jota e amigos da mesa. Respondendo ao doutor Pedro Lodi, o porquê eles gastam tanto para se eleger. Porque o poder seduz mais do que o dinheiro. Boa colocação do Trancoso. O poder mais do que o dinheiro, mas, Trancoso, poder sem dinheiro também não vai. Uma coisa complementa a outra, mas ele tem razão. O poder é como uma droga, seduz realmente. Mas se ele vier sem dinheiro, o cara não segura muito tempo lá. Mas exatamente porque para conseguir esse poder ele tem que ter o dinheiro, né? Chego eu aqui, vou ficar todo posudo, com dinheiro. Aqui, gente, acontece isso, vamos fazer não sei o quê, tem um jantar, vão vir buscá-los aqui numa limusine. FODA. Chega eu cheio de pose e duro. Olha aqui, gente, tal, quando eu virei assim, coitado, pensa que manda. Isso é um coitado. Pensa que Isso é não um é assim, sonhador. Gilson? É desse jeito. Ô Jota, deixa eu aproveitar aqui o Sim, ensejo senhor. rapidinho, falar sobre um assunto importante para você, ouvinte, tomar cuidado, nossos amigos que estão assistindo aí. Hoje pela manhã um amigo meu ligou para mim porque ele tinha que receber uma entrega de um produto. E aí Quem pede para tirar foto? não é isso não. É agora que a gente não está entendendo, porque ele tinha. Aí ele me ligou, Jorge, você sabe se alguém iria me entregar um produto, ou da empresa, ou uma outra pessoa? Aí eu falei para ele, porque eu tinha consciência assim, disso, né? Eu falei, não, ninguém ligou para você. E ligaram para a esposa dele, dizendo para ela, olha, eu tenho um produto aqui para entregar para o senhor, não para a senhora, para o senhor, né? E você pode me esperar no portão? Eu tô com o endereço aqui. Aí, Ela foi pro portão? Não, ela falou, ela não foi pro portão, entendeu? É esperta, então. Ela não foi pro portão e falou assim, não, eu não tenho
encomenda nenhuma, como é que... Aí a pessoa... Para que eu já recebi, através de SMS. SMS, muito obrigado. E-mail não, SMS eles falsificam numa... Sua entrega está retida nos correios e não sei o quê. Chamando pelo nome. Clica aí no não sei o quê, para conversar, para ver como é que tu recebe. Eu não clico nunca, até porque eu sei que eu não pedi como essa senhora, essa moça aí, que eu quero parabenizá-la. Ô Jota, um detalhe, essa semana mesmo eu estava lendo uma matéria ali, foi, se não me falha a memória, acho que foi ontem, sobre uma operação da Polícia Federal e prenderam, porque uma quadrilha e o pessoal fazendo, tirando dinheiro de contas, né? E um dos funcionários de um determinado banco estava envolvido. Você está me entendendo? Então, quando você fala assim, igual essa situação, como é que eles conseguem ter o nosso endereço, nome, telefone? Os nossos dados são vendidos. Exatamente. O Trancoso está dizendo vaidade e corrupção, no caso da política, que ele fala, porque o poder seduz mais que o dinheiro. E o Dirceu Marques, Itaguaí está largada. Ari Parreiras, do bairro do Engenho, está cheio de buracos. Uma vergonha, o doutor Raulino chamava a parte pobre. Exato. E a parte rica. Para mim não tem nada de pobre nem rica, é tudo uma lambança. E lamentável só. Porque aquilo ali já está há muito tempo assim, será que... Cai uma coisa que eu queria entender, o porquê só arrumam do lado de cá, da Exatamente, Skyland pra cá, até o É calçadão. a parte rica que o Raulino falava. Pra lá ninguém mexe, cara. Exatamente. E olha, eu conheci essa semana, Jota, a pessoa que foi o responsável por todo esse asfalto, né, que foi realizado em Itaguaí, né, e foi na época do Charlinho. E ele conversava comigo, ele falou, rapaz, deu um trabalho, né, inclusive até mandar um abraço aqui pro Romário. Hoje eu Cadê o Chardinho, hein? Tem escritório aqui. Eu não tenho. Deve manter casa ainda em Muriqui, Mangaratiba, tem um apartamento bonito que eu sei onde é, de frente para o mar, ali perto da Praia do PP, na Barra da Tijuca. É um por andar ali, todo vidraçado. Há muito tempo atrás, eu caminhando, ele estava num quiosque e eu o vi, fui lá, apertei a mão, como é que tá? Eu acho que ele tinha acabado de sair aqui da prefeitura de Itaguaí. Chardinho, cara do Bussato Júnior. Eu acredito, inclusive, dando uma palazinha, foi o único prefeito realmente com capacidade de administração que esse município teve. Nos 8 anos de governo dele, ele deu um avanço de 50 anos nesse município. Sim, é verdade. Tudo que nós temos foi feito por ele. Agora, uma pessoa difícil. Aí, Charlinho, eu te admiro muito, respeito muito você. Mas por que ele é difícil? É difícil porque ele não gosta muito de conversa, não gosta de diálogo, ele não nos atende muito. Mas tem que reconhecer que o tempo que ele esteve no governo foi o tempo que a nossa plenária dos conselhos comunitários mais subiu. Ele disse, olha, o dia que eu sair, vocês vão ter problemas sérios. Ele tinha razão. Depois que ele saiu, tivemos muitos problemas sérios. Vocês continuam ali do lado dos Ele só Correios? deveria ser mais aberto às lideranças populares. Isso seria bom até para ele como Charlinho político. gostava de um churrasco, de uma costela, de um bom uísque, de um bate-papo. Sempre foi bom parceiro. E ele manteve uma parceria no primeiro governo dele, na primeira gestão comigo aqui, muito boa. Sim, Depois um pedacinho na segunda e depois ele deu uma mudada. O Jota, e a gente tem que convir, como o Pedro está falando aqui, a mudança brusca, né, e rápida que Itaguaí teve no governo Charlinho. Já no primeiro dia, quando nós acordamos em Itaguaí, todo mundo viu que Itaguaí já estava totalmente diferente, né? E isso aí permaneceu, como você bem disse, durante esses primeiros E no anos. terceiro mandato dele, eu tive a felicidade de conseguir falar com ele, graças ao Jailson, porque ele não queria me atender não, mas acabou me atendendo. E quando eu cheguei lá, me tratou muito bem, por sinal. Aí ele disse, Pedro, eu estou sem Mesmo não querendo te condições... atender, te atendeu bem. Eu estou sem condições de ajudar vocês. Aí mostrou uma pilha desse tamanho de mandados judiciais. Isso aqui eu tenho que pagar, senão eu sou preso. É a herança que eu recebi desse governo anterior que está aí. Então eu estou aqui, eu pensava que em 6 meses dava um jeito em tudo e trabalhava no meu município. Vou gastar 2, 3 anos para conseguir pagar tudo isso e colocar em ordem. Imagina. Mas assim mesmo nos conseguiu a sede que estamos até hoje, devemos isso a ele. Então eu só posso ter gratidão por ele.
continuo achando que ele poderia nos atender mais. Uma ocasião, quando o secretário de Planejamento era o doutor Maurício me disse: Pedro, não fica chateado dele não te atender. Ele falou para mim que ele não gosta de atender você, porque se você conversa com ele, ele vai ter que fazer o que você quer, ele não pode fazer. Enfim, ele não queria me atender porque não podia me atender. Dona Vera Moreira está no ponto? Depois uma matéria, escolhe qual a É o matéria. texto de cima que ela quer que você leia. O texto de cima. Cadê o texto de cima dela aqui? É uma vergonha? Isso. É uma vergonha. Dona Vera Moreira está dizendo o seguinte: é uma vergonha. Uma idosa de 113 anos aguardando o carro na Secretaria de Saúde pela segunda vez agendados. A titia se encontra acamada, sem condições de locação, e o carro não chegou para trazer a equipe médica. Deve estar indo para mais um ano sem visita do médico ou médica. Quem vem é só o agente de saúde, que assiste muito bem. Porém, necessitamos da presença de um médico. Uma vergonha. Esses políticos não se preocupam com a população em sentido geral. Gostaria que entregasse para o J. Neto. Já estou falando aqui, minha amiga Vera Moreira. A irmã com 113 anos, minha tia e minha mãe com 100. O pessoal vive bem lá, né? E tem os áudios? Não vai precisar colocar, né? O Marco Aurélio, do bairro do Engenho, está mandando um áudio aqui para a gente de 20 segundos, é curtinho, e nós vamos atender. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Jorginho. Se vocês querem saber também da maior, o Charlinhos também está aí junto com o Rubens. Está fechado também com o prefeito Rubens. Entendeu? É uma notícia aí que eu venho sabendo aí por alto, mas é praticamente verídica. Não, vamos encerrar o programa. Eu tenho absoluta certeza que tu não está inventando isso, porque o Rubens, que tu falou, Rubens não tem S, foi o cara que caçou o Chardinho e que caçou o Abelardinho. Agora tá junto? Cara, que feitiçaria faz esse senhor para as pessoas? Ainda bem que eu estou no final do programa. Senão eu ia falar aqui boa tarde e vou embora. Isso é Eu sou um palhaço, está fazendo o programa aqui, discutindo o jornalismo. Doutor Pedro Lodi, nós somos palhaços aqui? Eu acho que o povo todo, né, é fantasiado de palhaço. Porque a gente pensa que eles se desentendem. Eu prefiro nem acreditar nisso aí. Eu acho que é um fake news. Pode ser. Tem que se estudar melhor isso. Porque, pô, A depois de palavra ser é você, caçado Chardinho, pelo se homem, quiser. eu não estou entendendo isso. Se quiser se manifestar semana que vem, com a palavra você. Jorge, que loucura é essa? Não O é- Donizete está com, não tá é- com ele, cara. O Donizete encontrava comigo lá no restaurante Gusto e falava mal do atual prefeito para mim. Ô Jota, e a última vez... Eu não gosto de segredo, não. Eu não estou dizendo aqui que ele não está, veja bem, mas a última vez, pelo menos, que o Charlinho aqui esteve, ele deixou bem claro que não queria se envolver mais com política. Foi. Ia cuidar dos netos. Exatamente. E dos negócios. Entendeu? Mas, de repente, os negócios levam a isso, né? A ter esses contatos. É complicado, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Que loucura! Olha aqui. Boa tarde, J. Neto. É o Edijair Ramos, é isso, né, Gilson? Dado? É o dado, é o dado. É o dado. É o Ah, é dado. o Ed. Esse cara é bom. Tudo bem, Ed? É o dado. Boa tarde, meu amigo Jota. Um abraço aí para todos vocês. Pro Gilson, pro Jorge. Para você também, Jota. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Tá bom. Tô assistindo o programa. Catarina Francisco. Com essa aí eu também não acredito mais em Chardinho versus Rubem. Não é nem versus, é juntos. Será? Qual é a matéria aí pra gente depois pedir nota 0 e 10? De hoje, Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro? Eduardo. Eduardo. Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir.
Eduardo, não quer apenas livrar o pai. No jogo retórico, ele fala assim, senão os Estados Unidos vai parar de apoiar. Porque a carta do Trump diz o contrário, né? A carta do Trump diz Bolsonaro e Você me mandou a perseguição aos seus apoiadores. E aí o Eduardo vira pro Silas e fala, não queremos só Bolsonaro, não. Queremos todas as vítimas sendo libertadas. Ele vira e fala assim, senão não vai ter mais apoio dos Estados Unidos. Ou seja, ele está disposto a sacrificar o pai. Está disposto a ver o pai se sacrificando, caso todos não sejam libertados. Ou seja, ele estava disposto a quebrar a ponte, queimar o barco, como se diz na ilha. Sabe quando você está numa ilha? Você queimar o barco. Vou queimar o barco aqui. Ninguém volta. É o Eduardo que diz, por que a imprensa está escondendo isso? Porque o Eduardo já desistiu de eleição, ele quer salvar o Brasil, e se a imprensa noticiar isso, o Eduardo vai ser um dos maiores estadistas que o Brasil já viu nos últimos anos. Quem é que colocou o sacrifício do pai, que está com a barriga costurada depois de ter sido esfaqueado por um comunista, por ordem dos comunistas? Quem é que faria isso pelo país? Isso é desespero deles. Isso em rede nacional seria o maior desespero do PT e do Alexandre de Moraes. Muito bem. Vamos para nota 0 e 10, cara. Desanimei, hein? No programa Troca de Ideias, notas 10 e 0 da semana. Vou pedir uma reunião para segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã aqui, com a direção da rádio, para perguntar se autoriza eu tirar esse programa do ar. Não, vou fazer outra coisa. O que eu estou fazendo aqui? Me estressando, programa de utilidade pública, uma rádio histórica, patrimônio da cidade, 23 anos. O que eu estou fazendo aqui? Diante dessas informações que vão nos chegando, eu acredito. Quando a gente brinca aqui, é uma brincadeirinha boba. Pedro Lodi, nota 0 e 10, bom final de semana. Nota 0, mais uma vez, para o senhor Alexandre de Moraes, que traz uma perturbação jurídica imensa no nosso país. Nota 10 para Bolsonaro, Malafaia, Eduardo e todos aqueles que estão lutando por um Brasil melhor, livre e democrata. Jorginho, bom final de semana, notas, por favor. Valeu, Jota, bom final de semana para você, para todos aqui, para os nossos ouvintes. Nota 0 para, não vou dizer torcedores, porque não são torcedores, são vândalos que se infiltram no meio das torcidas. Do caso da Argentina? Do caso da Argentina, lá do Universidade do Chile e também lá do Independente. Então, lamentável, e que eles possam serem punidos, né? Severamente. Severamente. Nota 10, mais uma vez, para a Rádio Onda FM, para a direção, para esse programa aqui. Não, eu vou pedir para tirar esse programa do ar. Vai tirar, Jota? E não vou permitir, porque eu tenho um comando aqui ainda, não vou permitir que ninguém venha aqui ocupar o meu espaço e criar um programa como já tentaram. Já tentaram um programa aqui, segunda e sexta, de 6 às 7 horas, uma cópia do Troca de Ideias. Você me entende? Entendi. Você me compreende? Então não teremos um outro Troca de Ideias. O meu sentimento hoje é pedir para acabar com esse programa. Gilcinho, notas, por favor. Mas eu só te falo uma coisa, para copiar o Troca de Ideias é difícil, tá? Deixa eu te falar aqui um negócio, a nota 0 vai pra quem, o abobado, que apertou o botão errado lá no Beira-Rio, cara. Que botão foi aquele? Que mole, cara, que atrasou o jogo. Não, mas era um pouquinho só atrás do gol. Quebrou o clima da própria torcida do Internacional, que ia fazer uma festa nos 10, 15 primeiros minutos. Deu B.O. Por que é difícil imitar o Troca aqui, copiar o Troca? Ah, você não pegou o trocadilho. Depois fora do alto conta. Tá bom. Deixa eu te falar. E nota 0 ainda sobre a nota do Jorge, pra Comebol, cara, que não faz nada, absolutamente nada. Não, vai ter multa por Inter. Multa. Não, tô falando com relação às mortes do Independente. No caso lá da Argentina. Todo ano tem isso, é torcedor brasileiro que morre, são foguetes, sinalizadores e ninguém faz nada. Eles querem arrecadar. E nota 10 eu vou dar pro Saul, volante, meio campo do Flamengo, que chegou, administrou, não tô sentindo a mínima falta do Queria ele jogando contra mim, lá na peladinha. Cara tranquilo demais, canhotinho, habilidoso. O Aguirre ia chegar junto. Ah, com certeza. Nota 0 para a direção do Inter, para o Roger Machado, para os jogadores, para o Alan Patrick em especial, capitão que não comanda, que se esconde atrás do jogo, atrás de alguém, e o Inter está fora, está eliminado. Agora, Jota, bem lembrou o Gilson, tá? Aquilo ali influenciou também no jogo, aquela questão do papel picado. Laminado. Inclusive os próprios jogadores do Inter, porque a preocupação deles, dos jogadores, já você pode observar qualquer vídeo aí que tu vai ver que eles estavam preocupados. Matou o clima, Jorge. Exatamente. Clima inicial, que seria aquela pressão. É, isso aí. Mas não se explica não justifica, mas sim, lógico, óbvio. Falta de vontade.
Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Acabamos de apresentar as principais notícias do dia.